Os 5 pilares que todos os médicos que atuam com a medicina do estilo de vida, com a terapia integrativa, com saúde, com emagrecimento, o que quer que seja, precisam saber para poder entregar resultado para os seus pacientes e ter um consultório realmente de sucesso. Se você não me conhece, meu nome é Vinícius Valença, sou médico, presidente da primeira Associação Brasileira de Medicina do Estilo de Vida, também fiz pós-graduação em nutrologia pela USP e hoje também ajudo os colegas a começarem o consultório particular e escalarem esse consultório para ajudarem e causarem mais impacto na vida dos pacientes. E a ideia desse vídeo veio de uma palestra que eu fiz recentemente para um grupo de médicos, cerca de 200 médicos, na vida presencial, e eu trouxe para esses médicos a importância da chamada medicina do futuro, a medicina 3.0, a medicina do estilo de vida, que é não somente focar na doença. E quando foi que eu entendi isso na minha vida? Foi quando eu trabalhei em UTIs, eu cheguei a dar 2 anos de plantão em UTI praticamente, e nesses plantões eu descobri que muitas vezes chegava um paciente, na época até da pandemia do Covid, muitas vezes o paciente chegava, paciente obeso, hipertenso, diabético, que já tinha estetose hepática, que já chegava totalmente compensado, era até uma intubação difícil. Esse paciente, muitas vezes, ele não sobrevivia na época do Covid, porque ele realmente chegava na UTI, né, que eu trabalhava, a gente intubava esse paciente, tentava fazer as terapias, mas era praticamente impossível você rapidamente ter esse paciente numa situação grave. E o que eu percebi foi que outros pacientes que não tinham essas comorbidades tinham um prognóstico muito melhor. E o que comecei a pensar nessa época, né, porque eu considerei fazer terapia intensiva e seguir esse rumo na carreira da terapia intensiva, foi que muitas vezes pode ser o melhor intensivista do mundo, mas se chega um paciente com muitas comorbidades lá, porque foi um paciente que 30 anos atrás não se cuidou, não fez atividade física, não dormiu bem, muitas vezes não tem nem o que se fazer nesses casos. Ou você fica muito limitado em relação à recuperação daquele paciente. Então, muitas vezes, o que eu tinha na minha cabeça nessa época era: e se eu for seguir essa carreira aqui, como é que eu vou fazer para salvar esse paciente? Como é que eu vou fazer para ajudar esse paciente? Se muitas vezes eu precisaria voltar no tempo, 20 anos, para falar para esse paciente se alimentar melhor e mudar de estilo de vida, porque é isso que vai salvar ele, de verdade. Então foi daí que surgiu a ideia de investir mais na medicina do estilo de vida, de investir mais na parte de nutrologia e de seguir carreira nessa área. E hoje é isso que eu faço aqui no meu instituto, eu atendo pacientes aqui toda semana, focados exatamente nisso. E o primeiro dos pilares mais importantes para você conseguir ter sucesso para o seu paciente, conseguir ter resultado, melhorar de saúde, né? Porque a gente sabe que a base de todas as doenças está praticamente focada na inflamação. Então, o paciente que tem uma inflamação subclínica, seja uma inflamação aguda, crônica, isso vai ser a causa de várias doenças. Eu quero trazer para você uma estatística, né? Porque todo paciente quer viver mais e melhor. E muitos pacientes se preocupam, né? Vinícius, eu quero melhorar minha longevidade, como é que eu faço? E eu acho que é interessante estudar as pessoas que mais viveram, né? Então, por exemplo, a pessoa mais velha que já viveu foi essa moça aqui, chamada Jeanne Calment. Ela foi até os 122 anos e 164 dias. E o que elas faziam diferente? O que essas pessoas fazem de diferente das outras pessoas? A Jeanne, ela era fumante. Então, olha que curioso. Será que você vai indicar para o paciente se eu fumar? Será? Será que isso é saudável? Ah, mas a mulher que mais viveu no mundo, ela fumava. Será que se eu fumar eu também vou viver muito? E é claro que não existe essa relação de causalidade em nenhum paciente, em nenhuma hipótese, né? Mas isso mostra o quanto você não tem somente a influência do estilo de vida, mas também a influência genética. Então ela já tinha vários irmãos que tinham passado 100 anos, se não me engano. Então ela já tinha na genética dela uma longevidade muito melhor. Então ela conseguiu, talvez ela até, se ela não fumasse, ela viveria até os 130, quem sabe? Mas ela conseguiu se safar de fumar cigarros e viver muito, porque ela tinha uma genética muito boa. É claro que muitas vezes você não vai depender da genética, né? Você muitas vezes vai precisar intervir na parte que você tem controle, que você pode realmente intervir. Você não tem como escolher os seus pais. Então, a realidade é que, para você evitar as doenças que mais matam, que são as doenças cardiovasculares, então aterosclerose, infarto, AVC, o câncer e doenças neurodegenerativas, como a demência, você precisa evitar ao máximo que essas doenças ocorram. Porque quando elas ocorrem, quando o paciente tem uma doença, é muito mais difícil você tratar essa doença. Então, se eu tenho um paciente que já é diabético, eu já sei que esse paciente muito provavelmente vai ter uma sobrevida pior. Isso já é comprovado. Mas se eu consigo evitar que uma pessoa, o máximo de tempo que uma pessoa tenha diabetes, é assim que eu vou conseguir ajudar essa pessoa a ter mais saúde. Então, por isso que é importante começar cedo. Às vezes chega paciente pra mim com 60 anos que nunca fez uma atividade física, que nunca se alimentou bem. E é muito mais difícil, porque muitas vezes já existe hipertensão arterial. Um dia desse eu atendi um paciente de 191 quilos que já tinha hipertensão arterial. Eu tomava 3 medicações. Hipertensão arterial refratária. Chegou aqui na clínica com 220 por 110 de pressão. Então, nesses casos é muito mais difícil de você tratar esses pacientes. Então você precisa prevenir com que as doenças ocorram. E é claro que o primeiro pilar, muitos falam sobre alimentação, mas eu, na verdade, acredito que o primeiro pilar mais importante é o pilar do sono. Porque pensa bem, se você não dorme bem, né? Vamos dizer que todo mundo teve um dia que não dormiu bem, como é que você vai acordar no outro dia? Disposto, disposta, com vontade de treinar, com vontade de se alimentar bem, produtivo, sem estresse? É claro que não.
vai acordar querendo assassinar alguém. Muitas vezes, né? Metaforicamente. Você vai acordar estressado, você vai acordar com mais fome, vai estar desregulado, sua serotonina vai estar desregulada, você vai estar com cortisol lá em cima, que aumenta a glicose no sangue, você vai estar com um excesso de estresse, aquele dia que as coisas que não vão dar certo pra você não vai ter vontade de treinar, vai ter preguiça, vai ter fadiga, cansaço, vai tirar cochilo durante o dia, vai levar bronca do seu chefe porque tirou um cochilo durante o dia. Então, termina aqui. O sono, se ele não é bem dormido, vamos dizer assim, você muito provavelmente vai ter um impacto nos outros pilares da saúde. Então, eu sempre converso com meus pacientes perguntando assim: quantas horas de sono você dorme por dia, quanto tempo você demora pra pegar no sono e como você acorda de manhã. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, quando ela pega no sono, ela apaga e só acorda no outro dia. E acorda descansada. Mas ela demora 1h30 pra pegar no sono. Isso é um problema. Por outro lado, às vezes a pessoa pega no sono muito rápido, mas acorda 4 vezes pra urinar. Logo, de manhã cedo, não acorda disposto. Então, o que você tem que avaliar são os fatores em conjunto para ver como você vai intervir nessa parte do sono. Se você vai precisar de algo para ajudar na indução do sono, pra pessoa pegar no sono mais rápido, ou se você vai precisar de algo para, por exemplo, uma recomendação para ela. Talvez não seja interessante você tomar 3 litros de água antes de dormir, porque você tá urinando 4 vezes durante a noite, você tá atrapalhando seu sono REM, você tá atrapalhando o seu sono profundo e a sua reparação que acontece durante esse período do sono. Então, muitas vezes, o que resolve não é só a medicação, a parte do sono, mas sim também mudança de hábito. Então, alguns hábitos que vão ajudar o paciente a conseguir ter um sono melhor, o primeiro deles é entender o seu cronótipo. Se você é uma pessoa que tem o costume de acordar de 4 da manhã, 5 da manhã, você pode ter um cronótipo matutino. Você vai dormir de 8, 9 da noite e acorda de 4, 5 da manhã. Vai ser muito difícil você inverter essa sua tendência biológica. Vai ser muito difícil você agora, do nada, começar a ir dormir de 2 da manhã e acordar de 11 da manhã. Então, respeite o seu cronótipo natural. Se pergunte, no dia que eu não tenho nenhuma obrigação, que horas eu acordo? Naturalmente. Que horas eu vou dormir naturalmente? Que horas eu tenho sono naturalmente? E assim você vai entender como organizar sua rotina para ter uma noite de sono ideal. Outro ponto, cuidado com exposição de luz noturna. A partir das 9, 10 horas, você pode usar aqueles óculos que bloqueiam a luz azul, que é a luz que inibe a produção de melatonina, ou você pode simplesmente apagar a luz da casa e deixar a luz bem baixinha, para você já explicar para o seu corpo, explicar para sua biologia que está chegando a hora de dormir. E o seu corpo entende o sinal. Um outro ponto importante é, quando você acorda, olhar para o sol, ter uma exposição solar, obviamente não diretamente, né? Mas ter uma exposição solar, pelo menos um pouquinho assim no seu olho, para você sinalizar para o seu corpo que ele precisa acordar. E outro ponto super importante também é você controlar a ingesta de, olha aqui, cafeína. Então, teoricamente, não deveria nem estar tomando café agora, né? É o que faço o que eu digo, não faço o que eu faço, porque o ideal é você parar a cafeína cerca de 12 horas antes de você ir dormir. Então, se você vai dormir de 10 da noite, o ideal é você parar ali de 10 da manhã a cafeína. Na prática, termina que a maioria das pessoas não termina a cafeína nesse horário. Prolonga um pouco e pode não ter nenhum grande prejuízo, né? Porque depende também da sua metabolização da cafeína. Tem pessoas que tomam uma xícara de café, parece que é nada, né? Por exemplo, eu. Tem outras pessoas que tomam uma xícara de café e ficam tremendo por 3 dias. Então tem que entender qual é a sua tolerância à cafeína para saber quando você deve parar. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho um metabolismo rápido de cafeína, porque eu tomo vários cafés e isso não me impacta tanto. Então, por isso eu consigo tomar café até um pouco mais tarde, sem ter um prejuízo no meu sono. Eu pego no sono muito rápido, durmo muito bem. Mas outras pessoas talvez não. Então é muito mais também sobre você conhecer a sua própria biologia. Outro ponto é a ingesta de álcool. Muitas pessoas acham que tomar uma taça antes de dormir, por isso que ajuda a dormir. E pode ajudar você a pegar no sono, porque o álcool, ele é sedativo. Ele vai ter um efeito depressor no sistema nervoso central e você pode pegar no sono mais rápido. Mas a realidade é que ele vai atrapalhar a arquitetura do seu sono. O seu sono REM, ele vai ter um problema quando você está utilizando álcool perto da hora de dormir. Então, evite tomar álcool à noite, tome logo quando acordar de manhã. É melhor evitar o álcool, como sempre, né? Claro que uma vez por semana, você tomar um pouco de álcool ali e dormir mal uma vez por semana, talvez não vai impactar tanto assim sua longevidade, mas a realidade é que quanto mais você atrapalha seu sono, pior será a sua longevidade. E também controle a sua ingesta alimentar. Muitas pessoas fazem grandes refeições muito perto de dormir. Isso vai aumentar a sua temperatura corporal e para você pegar no sono, você precisa que sua temperatura corporal reduza um pouco. Por isso que é muito difícil dormir no calor. Já tentou? Tenta dormir um dia no calor. É muito, muito difícil. Agora no frio é muito mais fácil. Ou no frio controlado, né? Um ambiente frio com cobertor vai ser muito mais fácil dormir justamente por causa disso. E tem outro fator que, claro, o sono é importante, mas se você for uma pessoa sedentária, você provavelmente não vai ter um bom resultado na sua longevidade, na sua saúde. Por isso que o exercício é o fator que eu considero o segundo mais importante quando se trata de longevidade, quando se trata de estilo de vida, quando se trata de ajudar o seu paciente a ter resultado, viver mais e melhor. O exercício, ele está associado a uma maior longevidade em relação principalmente a 2 fatores. O VO2 máximo, que é a sua capacidade de utilizar oxigênio, que é a capacidade cardiorrespiratória, né? Então, como é que você faz para avaliar isso? Você tem um teste para isso, um teste de VO2 máximo, mas você pode facilmente avaliar isso sobre quanto tempo você demora para ficar cansado. Você é aquela pessoa, né? A gente tava no evento e a gente foi
jogar bola lá com os alunos, teve um cara lá que cansou em 2 minutos. Então eu já sei que o VO2 máximo dele talvez não esteja tão alto, porque ele não tem a capacidade, o corpo dele não foi treinado o suficiente para recrutar oxigênio ali e fazer ele performar melhor quando ele tá sob esforço intenso. E especificamente o VO2 máximo, né? Sob esforço intenso. E o outro fator é a força, a massa muscular. Então, quando você tem uma alta massa muscular em relação a pessoas que têm baixa massa muscular, você vai ter um aumento da chance de você viver por mais tempo. E isso é muito importante porque muitos pacientes idosos, você sabe, que muitas vezes morrem de queda. Levou uma queda, fraturou, teve uma trombose e aí por diante, né? E geralmente não dura muito tempo depois disso. Então, muito cuidado quando você tem um paciente que está sarcótico, porque isso também pode muitas vezes estar acompanhado de osteoporose também. Sem falar que o tecido muscular é um tecido anti-inflamatório, é um tecido que ajuda a controlar a secreção de insulina, porque o próprio tecido muscular ele é um glicogênio, então ajuda a reduzir a glicemia, que é uma coisa que ajuda também a pessoa que quer ter uma saúde melhor. E a realidade é que, muitas vezes, quando você tem um paciente que não sabe nem por onde começar, é claro que você não vai chegar e falar, corra uma maratona. Você pode começar aos poucos e ir progredindo. Nosso corpo tem uma altíssima capacidade de progredir. Então, quando você começa um processo de emagrecimento com o paciente, você pode começar aos poucos, com caminhadas, com treino 2 vezes na semana, 1 vez na semana, porque no começo é mais importante a consistência do que o resultado. Então, primeiro seja consistente, para depois ser excelente. Esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar que eu quero falar com você é sobre a nutrição. Claro que a dieta também importa, mas segundo estudos recentes, a dieta não importa tanto assim quanto você acha. No sentido de, é muito melhor tem muito mais comprovação, você evitar certos alimentos que realmente comprovadamente que podem fazer mal, como alimentos altamente industrializados, como carnes processadas e tudo mais, do que algo que você se alimenta e que vai magicamente melhorar a sua longevidade. Então, o que eu quero dizer na prática com isso? É que importa muito mais o que você deixa de comer, o que você não come. Então, se você evita, por exemplo, alimentos que são ultraprocessados, alimentos que estão ali em embalagens, alimentos que têm muito conservante, você provavelmente já está fazendo o melhor possível para sua saúde. E você tem uma dieta também balanceada, uma dieta com frutas, verduras, sal suficiente, né? Que muitas pessoas acham que o sal é o inimigo, mas o sal é super importante. Se você tem uma dieta que tem um baixo grau de açúcares simples, você já está, muito provavelmente, ali com uma situação ideal para ter o máximo de longevidade. Não existe um alimento mágico que você come que vai melhorar a sua longevidade, como muitas pessoas pensam, né? E o que mais importa quando se trata de emagrecimento especificamente, porque eu tenho certeza que já aconteceu com você. Tem pacientes que chegam e falam assim, doutor, eu não sei por que eu engordo. Eu não como doce, eu não como salgado, eu tenho uma dieta balanceada, eu não como tanto assim, eu como castanha, eu não bebo tanto assim, né? Só um pouquinho no fim de semana, e eu não sei por que eu engordo. E muitas vezes, isso que é curioso, porque tem paciente que realmente não entende isso, não consegue entender essa linha de raciocínio. Apesar de você explicar várias vezes. A realidade é que o que mais importa são as calorias. Você não tem como ganhar o jogo das calorias. Você não tem como se alimentar super saudável, comer mais do que o seu corpo precisa e emagrecer. Não tem como. O que você precisa realmente é de uma dieta que tem déficit calórico para você emagrecer. Isso é um fato. Não tem como burlar as leis da termodinâmica, né? Porque o paciente às vezes chega até aquele meme. Doutor, eu estou fazendo tudo certo e não emagreço. Tudo bem, então você deve ser o único que está burlando as leis da termodinâmica. Você está em déficit calórico, mas seu corpo ele se recusa a emagrecer. É claro que não. E eu também não estou dizendo que não tem outros fatores. Tem um fator metabólico, tem a resistência insulínica, tem a parte hormonal também, que é muito importante no emagrecimento. Mas o déficit calórico é primordial, é o primeiro passo. E é claro que se você tem um paciente que ele, para melhorar a adesão e ter um déficit calórico eficiente, ele tá comendo 1 ou 2 doces por dia, um brigadeiro depois do almoço, ou até uma barra de chocolate que seja uma vez por semana, isso não tem problema, porque o mais importante é o déficit calórico, é emagrecer. É muito melhor um paciente comer um pouquinho do que ele gosta todos os dias e conseguir ter um peso saudável do que você tentar restringir ao máximo esse paciente, ele não conseguir seguir aquele planejamento e terminar ou ganhando peso de volta ou nem emagrecendo em primeiro lugar. Então a dieta, na minha visão, que mais funciona é a dieta que é mais flexível. Você pega uma dieta que tem 0 carboidrato, quase ninguém vai seguir isso no dia a dia na prática, porque fica estranho, né? A pessoa vai até se tornar um antissocial. Então lembre-se que uma das coisas que mais importa quando o paciente quer emagrecer, obviamente, o déficit calórico, como eu acabei de falar, mas também entender que a balança não é suficiente para você avaliar tudo. Você precisa avaliar a composição corporal através de uma bioimpedância, por exemplo. Então, tem paciente, né, vou deixar 2 exemplos aqui. Tem esse paciente A aqui, que eu tô mostrando, que ele tava com 76 quilos, por exemplo, e caiu para 66,5. Então, perdeu 10 quilos. Só que, se você perceber aqui, ó, ele perdeu uma quantidade de massa muscular importante. Então, tem que tomar cuidado com isso. Já o outro paciente aqui, ó, que ele tava com 69 quilos e foi para 72, ou seja, ganhou peso na balança, ele ganhou massa muscular e perdeu gordura. Então, isso foi excelente. Mas, muitas vezes, o paciente ele vai se prender aqui, a balança. Então, tem que fazer a bioimpedância sempre, ou outro método similar de avaliação e, de fato, avaliar se realmente aquele paciente ele tá perdendo gordura, tá perdendo massa muscular, ou até se ele tá ganhando peso e, mesmo assim, emagrecendo, perdendo gordura, né, que é o mais importante, né? O mais importante não é a balança, é o quanto você tá perdendo
de gordura em relação também ao quanto você ganha de massa muscular ou quanto você segura de massa muscular. Porque uma das piores coisas é você perder massa muscular. Muito fácil perder massa muscular num processo de emagrecimento, se você não fizer academia. Perde 1, 2 quilos de massa muscular. Para recuperar isso é difícil. É difícil. Não é do dia pra noite que se constrói massa muscular. Então, muito cuidado com a perda de massa muscular. E o quarto e quinto pilar eu vou deixar em vídeos aqui para você assistir no canal, porque são as terapias injetáveis e as terapias hormonais. Porque muitas vezes tem médicos até que negligenciam a farmacoterapia que a gente tem disponível hoje no mercado. Ah, não pode fazer não pode fazer uma reposição de vitaminas, tem que emagrecer de forma natural, mas não tem lógica isso. Se existe uma tecnologia para ajudar o paciente a emagrecer, a ter mais qualidade de vida, a ter mais saúde e estilo de vida mais saudável, por que não usar essa tecnologia? Então, vou deixar aqui para você recomendado nos vídeos, aqui no link, para você assistir esses vídeos, tanto da parte de terapias injetáveis, quanto da parte de terapias hormonais, que é muito importante também no processo de emagrecimento. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve, clica no like, ativa o sino para receber novos vídeos, tá sempre atualizado, e a gente se vê no próximo.